O tema é forte porque envolve as nossas famílias e eu não sei, obviamente para o nosso telespectador, para mim é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? O nome até parece bonito, né? Disfuncional, mas me parece que as características não são muito boas não, né? Conta um pouquinho pra gente. Quando a gente fala de família, né, é sempre bom lembrar que a família é a primeira instituição da qual a gente pertence, né? E disfuncionalidade, não vejo como um nome bonito, né? Acho que ser disfuncional traz pra gente uma questão de que algo não está funcionando bem. Né? Então, provavelmente aí carrega uma sintomatologia, algumas questões que afetam o desenvolvimento e a interação desses membros na família. Então, basicamente, a família disfuncional é naquele momento em que algo não está ocorrendo bem, né? Algo não está funcionando bem nessa família. Agora, Samara, quando a gente fala em disfunção, obviamente há um próprio desequilíbrio aí nessa instituição. Existe um culpado, um único culpado nessa situação? Ou, obviamente, que desencadeou o próprio nome, uma disfunção entre toda a família. Mas houve um pivô aí nessa situação que é identificado ou nem sempre? Então, quando a gente trabalha com famílias, especialmente dentro de um contexto de terapia de família, a gente sempre trabalha com a lógica da relação. Então, mais do que um culpado, é entender que são relações que se afetam de forma recursiva. Então, é claro que é muito comum, inclusive, no consultório, de chegar um paciente identificado, que a gente chama, né? Geralmente a criança chega com um sintoma, e isso traz com que a família esteja disfuncional. Mas quando se trabalha, explora a situação dentro do contexto familiar, é muito comum de perceber que, na verdade, o sintoma da criança é só uma denúncia dessa disfunção do contexto familiar. Perfeito. Fazendo um gancho nisso que você está me dizendo, na sua experiência de consultório, você percebe que a pessoa, quando busca a ajuda do profissional, busca a sua ajuda, é alguém que já está sendo vitimado por essa disfunção ou é alguém que já identificou que há algum problema e busca a sua ajuda? Acho que é possível encontrar as duas situações. Né? No caso de alguém vitimado, é muito mais comum quando é levado por outra pessoa. Né? O caso clássico do atendimento com criança. A criança geralmente é levada pelos pais. Mas é comum também de encontrar os pais identificarem que não está funcionando bem. Na própria terapia de família tem uma particularidade de um atendimento de casal, em que percebe que algo não está funcionando muito bem e procura. Então, é possível encontrar essas duas situações. Também é possível um casal encaminhar o seu filho por perceber algum distúrbio e não ter identificado até o momento que é a disfunção da própria família? Sim, é possível. E aí, nesse momento, é muito importante entender a questão relacional. E é aí convidar os pais a participarem desse processo. Porque, às vezes, por mais que seja um filho adolescente ou um jovem adulto, vivendo nesse contexto familiar, é importante entender que esse contexto faz diferença aí no cotidiano. E a gente sempre trabalha muito com a lógica de que qualquer alteração nessa rede familiar, ela provoca mudanças. Então, não necessariamente quer dizer que você precisa trabalhar com toda a família. Um membro só, ao ser submetido ao processo de terapia, ele pode provocar mudanças nos outros membros da família. Então, não é uma obrigação trabalhar com todo mundo. Né? Tem essa particularidade no atendimento individual também. Obviamente que o disfuncional é o contrário do funcional, né? Da família que está totalmente integrada. Agora eu te pergunto, a causa dessa disfunção pode ser papéis não bem definidos? Sim. Inclusive, no caso das famílias que trabalham numa simbiose muito grande, que a gente denomina como famílias emaranhadas, esses papéis, geralmente são muito rígidos. É claro que é importante a delimitação dos papéis e para pensar num funcionamento normal da família, tanto os papéis de pai, de filhos, que tem uma característica muito particular em cada uma dessas funções dentro da família, eles são delimitados.
cuidados. Mas em alguns momentos isso chega a um extremo. Então não tem uma certa flexibilidade para a pessoa, até para os membros da família terem a possibilidade de comunicação, de diálogo. Então esse enrijecimento, ele causa o que a gente chama dessa família emaranhada. Né? Eu sei que existem dois termos, né, Samara? A simbiótica e a outra, agora não me lembro. É a desmembrada. Desmembrada. Né? Gente... Especifica um pouquinho a diferença das duas para a gente. Nós podemos dizer de dois extremos. Ok. Né? As famílias simbióticas, que são as famílias emaranhadas, né? O próprio nome diz, assim, esse emaranhamento, são famílias que têm esse mito aí de uma unidade familiar muito forte. E aí, a unidade familiar, ela é importante, mas dentro de qualquer contexto relacional também é importante a questão da individuação. Então, nesses casos, o que acontece é que os indivíduos, eles se perdem no meio desse contexto. Entendi. Então, não desenvolve necessariamente autonomia nessas pessoas. Né? É importante nós, como seres humanos, ter tanto autonomia quanto esse sentimento de pertencimento. Então, nesse extremo, tem essa característica de serem muito vinculados. É muito comum, são famílias que de tudo se sabe, todo mundo sabe de tudo e está sempre muito junto. Né? Isso pode causar muito estresse também para as pessoas que estão dentro desse contexto. E no outro oposto, a gente tem as famílias que são chamadas desmembradas. Só em casos de extrema necessidade, essas pessoas, elas se unem. Isso quando se unem. Né? Então, causa aí um distanciamento emocional muito grande. E isso provoca também nas pessoas, indivíduos que não necessariamente, eles saem para a vida autônoma, mas eles não é uma autonomia, é muito mais um corte emocional com a família do que uma autonomia. Então, provavelmente causa prejuízos aí para esse indivíduo na vida adulta, porque ele não vai dar conta de lidar com as situações. Porque no processo de aprendizado na família, era uma família tão distanciada que isso não aconteceu. Voltando um pouquinho naquilo que a gente já falou sobre essa disfunção por papéis não definidos, o que a gente poderia atribuir a isso, Samara? Um padrão hoje estabelecido na sociedade, dos papéis do pai, do papel da mãe, e isso, pensando nas crianças, puxando a sardinha para o meu lado aqui, pensando nas crianças que são um reflexo, né, recebem ali, aprendem por observação em várias partes da vida. O que não está cumprindo bem o papel para trazer essa consequência para a criança? O que eu tenho percebido muito hoje é uma não responsabilização com relação aos papéis. Entendi. Os pais, especialmente, é claro que conversamos muito hoje, eu acredito muito nisso, de que a questão da comunicação ela é extremamente importante. Né? Você manter um diálogo franco e aberto com o seu filho. Mas, obviamente, a criança ela não tem a mesma condição de analisar uma situação assim como os pais. Né? E o que eu percebo hoje em dia é uma terceirização nesse sentido. Os pais eles não assumem esse papel, né, da função de proteção, de regra, porque, como eu disse, né, a família é a primeira instituição aí que nos coloca diante do mundo, e o mundo tem regras. Né? Então, acaba que é muito comum de encontrar essas crianças que não sabem lidar com limites, com regras, porque isso não foi aprendido em casa. Né? Então, tem uma confusão aí nos papéis, quem manda. Né? É sempre importante lembrar que o pai é a autoridade nesse contexto familiar. Então, é importante fazer cumprir isso. Mesmo que tenha um diálogo, uma conversa, a autoridade ela não precisa vir necessariamente com rigidez. Rigidez, imposição. Ela pode ser conversada, pode ser dialogada, mas é importante saber o papel de cada um nesse contexto. Perfeito. Nós temos um looping aqui de informações sobre características dessas famílias emaranhadas. Algumas delas talvez até você já comentou, mas queria que você fortalecesse quando a gente lesse. Vamos ver a primeira delas, está aí na telinha, que é mito da unidade familiar. Se fecham em si mesmas. Comenta pra gente, Samara, por gentileza. Então, como eu disse, né, essas famílias elas ficam extremamente voltadas para si. E é importante a gente lembrar que estamos em sociedade. Então, a família ela interage com outras instituições, com outros locais, né, outras pessoas. E são famílias que estão tão voltadas para si que elas não conseguem fazer isso. Né? Então, a rede de apoio é somente a família. Não consegue interagir com a comunidade, não consegue interagir com outros lugares. Né? Então, isso é um ponto que pode ser prejudicial. Né? Não desenvolve relacionamento fora do ambiente familiar. Fora do ambiente familiar. Né? Se fecha tudo para dentro da família. Para
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.